Tudo bom, pessoal? Então a aula de hoje, uma das aulas de hoje vai ser o módulo 13 da frente 3, certo? E é uma aula muito importante, a gente vai discutir um tema muito importante, importante não só para eletricidade, mas é um assunto também importante para termologia, para mecânica, e o assunto é potência, tá? Para você entender por que potência é importante, quer ver? Vamos supor que eu diga para você o seguinte: eu tenho aqui em casa, estou na minha casa, tá? Eu tenho aqui em casa, tem um motor, tá? Tem um motor aqui em casa. Esse motor ele pega uma tonelada, uma massa de 1 tonelada e consegue levantar até 100 metros de altura. Então imagina um motor elétrico, a gasolina, qualquer motor, a vapor, o que você quiser. Ele pega uma massa de 1 tonelada e leva até 100 metros de altura. Esse motor é bom? A princípio você pode pensar, bom, 1 tonelada é uma massa considerável. 100 metros de altura, pô, é alto. Um motor que pega 1 tonelada e leva a 100 metros de altura é um motor que é um motor bom. Tá, se eu falar para você que ele vai demorar 6 meses fazendo isso, esse motor é uma porcaria. Quando eu falo para você que esse motor pega 1 tonelada e levanta 100 metros de altura, eu estou te dizendo o quanto de energia o processo envolve. Só que saber apenas a quantidade de energia envolvida no processo nem sempre é suficiente. Eu tenho que saber muitas vezes também quanto tempo demora o processo. Aí é que entra o conceito de potência. Como é que a gente acha a potência de qualquer coisa? A potência de qualquer coisa é a energia que um sistema recebe, ou perde, ou transmite, ou transforma, a energia que o sistema processa no tempo que demora para processar. Isso é potência. Isso acha a potência do que você quiser. Isso acha a potência de motor a gasolina, de uma lâmpada, um cavalo puxando uma carroça, a potência do ventilador, a potência de um atleta correndo 100 metros rasos, a potência de um foguete, o que você quiser. Energia pelo tempo, pelo menos potência média. Qual que é a unidade de potência no sistema internacional? Bom, no SI você mede energia em joule, tempo em segundo, joule por segundo é o watt. Em homenagem a James Watt. James Watt, lá no século XVIII, foi um engenheiro, um inventor escocês. O Watt, ele não inventa, na verdade, a máquina a vapor. O que ele faz é pegar a máquina a vapor de um outro inglês chamado Newcomen, ele aperfeiçoou essa máquina, aí a máquina a vapor do Watt passa a ser economicamente viável e as indústrias da Inglaterra no século XVIII, minas de carvão, moinhos, tecelagens, começam a usar a tecnologia a vapor do Watt nas máquinas para aumentar a produção. A primeira revolução industrial inglesa é feita graças à tecnologia a vapor que o Watt inventou, tá? Então, essa expressão, energia pelo tempo, acha a potência do que você quiser. Agora, aqui a gente está interessado em coisas, sistemas elétricos, circuitos elétricos, aparelhos elétricos, coisas que funcionam usando energia elétrica. Qualquer aparelho elétrico, para funcionar, você tem que ligar uma tensão. Ele começa a funcionar, passa uma corrente no aparelho. Dá para mostrar, a partir dessa expressão, energia pelo tempo, que potência de coisa elétrica é o produto tensão-corrente. Então, isso aqui acha a potência de qualquer coisa que você imaginar. Isso aqui acha a potência de coisa elétrica. Isso aqui não acha a potência de um motor a gasolina, nem a potência de um cavalo puxando uma carroça. Mas acha a potência da lâmpada, do ventilador, da máquina de lavar, do computador. Potência elétrica, tensão vezes corrente. Certo? Então, olha a questãozinha 1. O vestibular adora peixe elétrico, tá? O poraquê. De novo aqui o poraquê. Ele fala o seguinte: um poraquê de 1 metro de comprimento, em perigo, ameaçado, produz uma corrente em torno de 2 amperes, uma voltagem, uma tensão de 600 volts. O poraquê é um peixe elétrico, é uma coisa elétrica. Ele quer que você compare a potência, né, desse processo, dessa descarga, dessa corrente, enfim, a potência comparado com alguns equipamentos do nosso uso cotidiano. É uma coisa elétrica, o peixe elétrico? Potência de coisa elétrica é tensão vezes corrente. Esse peixe gera uma tensão de 600 volts e uma corrente de 2 amperes. 600 vezes 2, 1.200 watts. Isso é a potência desenvolvida pelo poraquê quando ele faz gera essa corrente aqui, 1.200 watts, que você olhando a tabela é a potência da churrasqueira elétrica alternativa D de docinho, certo? Tá, deixa eu fazer a questão 5 agora. A 5 a gente vai ver uma outra coisa importante, que o Enem adora perguntar, que vestibulares gostam de perguntar: quanto custa? Quanto custa tomar um banho? Quanto custa ver uma maratona de séries? Quanto custa deixar a luz do corredor acesa a noite inteira? Quanto custa? Então, olha como é que funciona. Ele fala que você tem um aquecedor elétrico, é uma coisa elétrica. Como é que eu sei? Porque ele dá a tensão em que funciona o aquecedor, 220 volts, e a corrente que passa, 11 amperes. E tem qual a potência do aquecedor, que é uma coisa elétrica. Potência de coisa elétrica, U vezes I. Certo? Tensão vezes corrente.
A tensão é 220 volts, a corrente é 11 amperes. Você acha então aqui a potência do aparelho, 2.420 watts. Acabou, resolvi o problema, podia parar aqui. Como eu vou precisar disso nos outros itens, eu vou passar essa potência de watt para kilowatt. É só dividir por 1000. Então fica 2,42 kW é a potência do aquecedor, tá bom? O item B. O aquecedor fica ligado 20 minutos por dia. Ele quer saber o consumo mensal de energia elétrica. Gente, em física em mês tem 30 dias, tá? Se não fala nada, física, mês tem 30 dias. Potência não é energia pelo tempo? Tá, o tempo está dividindo, passa multiplicando. Olha, como é que eu acho a energia consumida por qualquer aparelho? Fácil, você quer saber quanta energia um aparelho consumiu? Pega a potência do aparelho, multiplica pelo tempo que ele fica ligado. Quanto tempo o aquecedor ficou ligado? Bom, o mês todo, 30 dias, a cada dia 20 minutos. 20 minutos é 1/3 de hora, né? A hora tem 60 minutos, 20 minutos, 1/3 de hora. Então 30 vezes 1/3 de hora vai dar um tempo de 10 horas. O aquecedor ficou ligado durante 10 horas ao mês, nesse mês, tá bom? A potência eu achei no item anterior, né? 2,42 kW. Então você faz a multiplicação. 2,42 kW vezes 10 horas, achei a energia consumida pelo aparelho, pelo aquecedor nesse mês. 24,2 kWh. E preste atenção nisso aqui, ó, kWh. O kWh é uma unidade que mede energia. O kWh é irmão do joule, irmão da caloria, ele mede energia. Qual o problema? Se você fosse medir, por exemplo, o consumo de energia elétrica na sua casa em joules ou calorias, você trabalha com números muito grandes, tá? Milhões de joules, bilhões de joules. Isso é desconfortável. Então os engenheiros acham por bem usar uma outra unidade maior de energia, que é o kWh. Quanto é 1 kWh? 1 kWh corresponde, equivale a 3.600.000 joules. É fácil fazer a conta, né? É só lembrar que quilo é 1000, 10 ao cubo, e a hora tem 3.600 segundos. Você faz a conta, 1000 vezes 3.600 vai dar 3.600.000 joules. 1 kWh, mesma coisa que 3.600.000 joules, não tem que decorar esse número, se precisar você faz a conta na hora. Tá legal? E finalmente a pergunta de quanto custa. Sabendo que 1 kWh custa 30 centavos de real, qual é o custo mensal de usar esse aparelho? Então vamos lá. Se você consumisse 1 kWh, você ia pagar 30 centavos de real. Só que o aquecedor consumiu 24,2 kWh. Qual o custo disso? Regra de 3, facinho. É só multiplicar 24,2 por 0,3, você vai achar o custo R$ 7,26. Então é assim que você descobre quanto custa. Tem que saber a energia que o aparelho consome. Como é que você faz isso? Potência do aparelho, vezes o tempo que ele fica ligado. Você acha a energia que o aparelho consome, sabendo quanto é o custo da unidade de energia, por exemplo, kWh, você acha o custo de usar o aparelho, de deixar a lâmpada ligada, de tomar um banho. Tudo bem? Questão importante. Vamos voltar então à questão 2. Olha aqui, ó, a conta de luz. É possível, aliás, é comum, no vestibular, o examinador te dá uma conta de água, uma conta de luz, uma conta de gás, e os dados estão na conta. Você tem que saber ler a conta. Então, já que você está em casa sem fazer nada esses dias todos, pega uma conta de água, pega uma conta de luz, pega uma conta de gás, olha a conta, entenda a conta. Tudo bem, cada concessionária tem um layout de conta diferente, mas as informações que vêm na conta são basicamente as mesmas. Então, se acostume a ler a conta, tá? De água, a conta de luz. Então, aqui isso é uma conta de luz, tá bom? Ele fala o seguinte, claro que essa conta de luz eu consumo em um mês, 30 dias. Tem uma chaleira elétrica nessa casa. A chaleira consome 2%, nos 30 dias, ela consome 2% da energia total que a casa consome, tá? E ela fica ligada todo dia, em 30 dias, 15 minutos por dia. Qual a potência da chaleira? A chaleira consome 2% da energia total consumida na casa. Onde é que está a energia total consumida na casa? Vê se você acha aí. O consumo mensal, ou seja, o consumo que foi determinado naquele mês. Quanto é? Isso, 375 kWh, tá vendo? Está em kWh. Quanto é a energia que a chaleira consome? 2% disso, da energia total. 2%, 0,02. A energia total, 375 kWh. Você acha a energia consumida pela chaleira, certo? 7,5 kWh. Quanto tempo a chaleira ficou ligada no mês? O mês são 30 dias, cada dia 15 minutos, um quarto de hora.
30 vezes 1/4, 7 horas e meia. A chaleira ficou ligada no mês durante 7 horas e meia. E potência é energia pelo tempo. Como é que eu acho a energia que o aparelho consumiu? Pega a potência do aparelho e multiplica pelo tempo que ele ficou ligado. Nós descobrimos que a energia que a chaleira consumiu nos 30 dias, 7,5 kWh. Ela ficou ligada a 7 horas e meia. Substitui os dados. Você pode cancelar a hora, também divide por 7,5, e você descobre que a potência da chaleira é 1 kW ou 1000 watts. Alternativa C de carinho. Certo? Beleza? Questão 3. Se você já foi numa funilaria, você já viu isso. O funileiro vai pintar o carro, depois que ele pinta o carro para pintura, para tinta secar, ele põe numa estufa. É uma cabine que tem um monte de lâmpada incandescente. São lâmpadas incandescentes. Por quê? Porque o cara ele está mais interessado no calor que a lâmpada gera e está interessado também na luz, mas ele está interessado no calor que a lâmpada gera. Para quê? Para a tinta secar mais rápido. Então esse funileiro, esse pintor, ele tem uma câmara de secagem e o que ele faz? Ele pega 10 lâmpadas incandescentes, porque ele está interessado no calor da lâmpada, de 110 volts cada uma. Ele liga em 220 volts. Epa, tem alguma coisa errada? Não, vamos entender já o que está acontecendo. E ele monta esse esquema das lâmpadas. Tá? Belo dia, uma lâmpada queima, ele não fala qual. São 10 lâmpadas e uma delas queima, ele não fala qual. Uma das lâmpadas queima. Quando uma das lâmpadas queima, a potência da montagem é 2.000 watts. Das lâmpadas que não queimaram, 2.000 watts. Qual a potência de cada lâmpada? Então vamos lá. Primeiro deixa eu corrigir o circuito, tá? Tem um errinho aqui na figura, tá? Desse jeito aqui, ele vai ligar assim, ó. Ele ligou, as lâmpadas são de 110 volts. Elas são idênticas, tá? Mas ele ligou em 220. Sim, mas ó, ele liga duas lâmpadas iguais em série. Na série, a soma das tensões parciais dá a tensão total. Como são lâmpadas iguais de 110 volts, se você ligar duas lâmpadas em série de 110 volts, numa tensão total de 220 volts, o que vai acontecer? Essa lâmpada vai consumir 110, essa lâmpada vai consumir 110, 110, 110, 220, tá certo? Então essas duas lâmpadas, esse par em série, está ligado com esse par em série, está ligado com esse par em série, está ligado com esse par em série, e os pares estão em paralelo, em 220 volts, menos esse par aqui, ó. A figurinha está errada. Aqui, ó, essas duas lâmpadas, elas estariam em série. Então, desse jeito, você tem 1, 2, 3, 4 pares em paralelo, e esse conjunto de 4 pares em paralelo está em série com essas duas lâmpadas. Não é isso que ele está propondo, tá? O desenho está errado aqui, vamos corrigir o desenho. Agora está certo, tá? Então, cada par está ligado em 220 volts. Então, os pares estão em paralelo. E são lâmpadas incandescentes, assim de todas elas. Todas elas estão brilhando igual, porque são todas iguais, todas elas trabalhando em 110 volts, então elas brilham do mesmo jeito, estão emitindo luz, tá? Todas iguais. A lâmpada incandescente tem um filamento, lembra? O filamento aquece pela corrente, fica em brasa, brilha e acende. Se a lâmpada queimar, o filamento se rompe. O que quer dizer? A lâmpada queimou, o filamento rompeu. Quando o filamento rompe, então é como se você tivesse interrompido o circuito. Em qual lâmpada? Tanto faz. Eu peguei essa lâmpada, eu interrompi o circuito, ó. Eu podia ter pego essa lâmpada, qualquer lâmpada. Então queimou essa lâmpada. Então essa lâmpada, como o filamento quebrou, abriu o circuito aqui, ó. Então não passa corrente mais por essa lâmpada. Ela vai fazer o quê? Apagar. Mas se não passa corrente nessa lâmpada, também não passa corrente nessa lâmpada, porque elas estão em série. Você interrompeu, você abriu o circuito. Então, se essa lâmpada queimar, essa lâmpada apaga. Nota, essa lâmpada apagou porque queimou. Essa lâmpada apagou porque você interrompeu o circuito. Então, se uma lâmpada queima, duas deixam de funcionar. Uma porque queimou, a outra porque não tem mais corrente. Então, se eu tinha 10 lâmpadas, duas apagaram, ficaram 8. A potência total é o número de lâmpadas que está acesa vezes a potência de cada lâmpada. 2.000 watts é a potência total. Tem 8 lâmpadas acesas, porque uma queimou e a outra desligou. A que queima, corta a corrente para a outra que estava ligada em série. Passo 8 dividindo, 250 watts. Isso é a potência de cada lâmpada, alternativa C de carinho. Tudo bem? Então, essa lâmpada apagou porque ela queimou, o filamento se rompeu. Abriu o circuito.
Essa lâmpada apaga porque não tem corrente passando nela, porque você abriu o circuito aqui, certo? Isso, você podia pegar qualquer lâmpada, o resultado é o mesmo, tá legal? Tudo bem? Questão 4. O Agenor instalou uma torneira elétrica na casa dele, certo? A torneira elétrica, 2.200 watts. Ele ligou, nota, a torneira, um freezer que já estava ligado e uma geladeira que já estava ligada em paralelo, numa tensão de 110 volts. Quando ele ligou a torneira, o que vai acontecer? O disjuntor desarmou. Qual que deve ser o disjuntor que ele tem que ligar aqui, para que ele possa ligar tudo simultaneamente, a geladeira, o freezer e a torneira elétrica. Vamos falar um pouquinho sobre o disjuntor antes, tá? Isso aqui é um disjuntor antigo, tá? Eu peguei esse aqui porque eu quero que você veja esse número aqui, ó. Ah, isso aqui é um disjuntor velho, tem os mais modernos não são mais assim. Se bem que deve ter esse aqui para vender ainda. O que é um disjuntor? O disjuntor é um elemento de proteção do circuito. O disjuntor, ele protege o circuito de sobrecargas de corrente. O disjuntor não limita a potência e não limita a tensão, ele limita a corrente. Então você tem vários tipos de disjuntor. Você tem disjuntor, que é o disjuntor térmico, você tem o disjuntor, que é o disjuntor eletromagnético, você tem um disjuntor eletrônico, você tem vários disjuntores diferentes. Mas todos eles têm a seguinte ideia: ele limita uma sobrecarga de corrente. Então esse disjuntor aqui, ó, ele tolera uma corrente de até 10 amperes. Se passar uma corrente de 10 amperes nesse disjuntor, ele desarma, ele desliga automaticamente. Como é que ele desliga? Depende do tipo de disjuntor. Tá? Se é de lâmina bimetálica, se é de um disjuntor magnético, depende. Mas ele vai desarmar. Então ele protege o circuito. Um outro elemento de proteção do circuito, que também a gente conhece, é o fusível. Você tem vários tipos de fusível, tá? Isso aqui é um fusível típico de equipamentos eletrônicos. Isso aqui você acha muito em carro. Isso aqui é fusível de casa velha. Casa antiga ainda usa esse fusível de rosca aqui. O fusível, basicamente é assim. Você tem um filamento de metal dentro do fusível bem fininho. É um metal, condutor bem fininho. Então ele tem uma resistência pequenininha. A resistência do fusível é pequena, não é zero. Você faz a corrente que vai passar no aparelho ou num circuito, um pátio do aparelho, enfim. Você faz a corrente que vai passar naquele circuito, passa antes no fusível. Quanto mais corrente passa, mais o filamento esquenta. Se passar uma corrente muito grande, esse filamento vai esquentar tanto, mais tanto, que o filamento de metal derrete, se funde, por isso fusível. Se fundir, o circuito abre, desliga o circuito. O fusível, se queimar, o fusível queima, aí você tem que trocar o fusível. Você antes vai lá, descobre por que teve a sobrecarga de corrente, resolve o problema e troca o fusível. O disjuntor não. O disjuntor você não precisa trocar a princípio, tá? Você descobre o que provocou a sobrecarga de corrente, resolve o problema e rearma o disjuntor, tá certo? E é mais ou menos assim. Quando o engenheiro projeta um aparelho, ele não projeta um aparelho para trabalhar numa corrente, tem uma tolerância, um intervalo de correntes. Então vamos exagerar. Meu computador aqui. Vou exagerar para você entender. Vamos supor que um engenheiro que projetou isso aqui, os engenheiros que projetaram essa coisa aqui, projetaram para o equipamento trabalhar entre uma corrente de 5 amperes e 10 amperes. Estou exagerando, tá? Menos 5 amperes o computador não liga, mais que 10 queima. Bom, se ele não liga com menos de 5 amperes e queima se passar mais que 10, então o que eu faço? Eu ponho um fusível ou um disjuntor, né? Aqui no caso é um fusível, que tolera no máximo, sei lá, 9 amperes. Então se passar 5 amperes liga, 6 funciona, 7 funciona, 8 funciona. Se passar 9 amperes, antes de passar 10, que queima o computador, queima o fusível e eu salvo o computador. Então a ideia é essa. A instalação da casa tem um disjuntor. Então o engenheiro elétrico que projetou a casa, eletricista, pensou, mas essa casa é uma casa de classe média, é um casal que vai morar aqui, 2 filhos, vai ter 2 banheiros, vai ter 4 televisões, ar-condicionado, micro-ondas, e o cara faz uma conta lá, quantas lâmpadas, enfim. Ele faz uma conta, qual é a corrente que pode passar nessa casa no máximo se tudo estiver ligado, né? Sei lá, 50 amperes, tá? Aí o cara, 50 amperes, então ele faz uma fiação, uma instalação elétrica que suporta 70 amperes. Então a casa, aquela casa, se ligar tudo na casa, todas as lâmpadas, todas as televisões, todos os chuveiros, vai passar lá uma corrente total no circuito de 50 amperes. Então o eletricista, o engenheiro, faz a casa, que na hora que a instalação, a fiação, suporte 70 amperes. Tá? Então tem uma margem de segurança.
Aí ele põe um disjuntor que suporta 60 amperes. Então, se passar 50 amperes na instalação da casa, o disjuntor mantém, a instalação suporta. Chegar em 60 amperes, antes de chegar em 70 amperes, que põe fogo na instalação, desarma o fusível, entendeu? Então o fusível, ou o disjuntor, ele sempre vai ter um valor de tolerância abaixo do nível que o circuito suporta, um pouco abaixo, não muito abaixo, senão você não consegue fazer funcionar como você quer que funcione, e também nem muito acima, senão vai queimar o circuito, queimar o aparelho antes de queimar o fusível, vai queimar a instalação antes de queimar o disjuntor, certo? O que aconteceu? O disjuntor aqui tinha sido ajustado para trabalhar com a geladeira e o freezer. Quando ele acrescentou a torneira, supondo que o Agenor é um cara esperto e verificou se a instalação elétrica, a fiação elétrica suporta o aumento de potência do circuito. O aumento de potência vai acarretar o aumento de corrente. Então, se o Agenor conferiu que a instalação suporta a torneira, ele só tem que trocar o disjuntor. Qual é a potência total que eu tenho que fazer funcionar com os três ao mesmo tempo? Nota, a corrente que vai passar no disjuntor, é a mesma, é a corrente total, tá vendo? A corrente entra no disjuntor, vai um pouco para a torneira, um pouco para o freezer, um pouco para a geladeira, tá certo? Tá? Qual é a potência total? É a potência da geladeira, mais a potência do freezer, mais a potência da torneira. Soma 550, 440, 2.200, 3.190 watts. Então essa é a potência da instalação, tá bom? É tudo coisa elétrica. Está tudo em paralelo, na mesma tensão. Potência de coisa elétrica, U vezes I. 3.190 é a potência total que eu estou demandando. A tensão é 110 volts, é tudo 110 volts, está em paralelo, certo? A corrente que vai passar na instalação, 29 amperes. Então, aqui tem que passar pelo menos 29 amperes para ligar tudo. Então, o disjuntor, ele tem que suportar uma corrente maior ou igual a 29 amperes. E você nunca projeta no limite. Você sempre tem uma tolerância um pouco maior. Então, essa instalação tem que suportar mais que 29 amperes. Sei lá, essa instalação tem que suportar 40 amperes. Eu vou colocar um disjuntor que deixa passar os 29 amperes, mas não deixa passar o que queimaria a instalação. Então, você tem que olhar nas alternativas e procurar qual que é o valor acima mais perto. O valor acima mais perto de 29 é 30. Ah, posso colocar o de 32? Pode, mas ele quer o fusível que tolera a menor corrente possível. O fusível, ou melhor, o disjuntor, que suporta a menor corrente possível para essa instalação, ou seja, que aceita 29 amperes, é 30 amperes. Tá certo? Então não é o 32, porque o mais perto acima de 29 é o 30. Tudo bem? Alternativa D de docinho. Beleza? Sim? Então, tá bom. Essa é a aula, então. Até a próxima aula. Um abraço, continue estudando, continue assistindo os vídeos, continue fazendo as tarefas, tá bom? Não esmoreça, tudo vai dar certo. Tá? Um grande abraço, até a próxima aula.